Nesta videoaula, eu quero expor o texto Avaliação de Políticas Públicas, uma revisão teórica de um campo em construção, dos autores Andrei Pitol-Trevisan e Hans Michael van Bellen, que são pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina. No início do texto, os autores remetem ao chamado Policy Cycle, ciclo político ou ciclo de políticas públicas, um tema que nós já vimos na disciplina, porque a análise de políticas públicas trabalha com a noção de ciclo, de etapas da própria política pública, que envolve, normalmente, formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Evidentemente, como já fica claro no título do texto, os autores vão focar a questão da avaliação de políticas públicas. Então, eles informam que a avaliação, essa etapa da avaliação de políticas públicas, teve um boom, um crescimento muito grande a partir dos anos 80. E eles vão mostrar como que essa questão do crescimento da avaliação está muito ligada à necessidade de você aprimorar tanto a formulação quanto a execução de políticas públicas ao longo do tempo. Então, eles afirmam que a avaliação envolve, propriamente dito, a avaliação dos resultados de um programa em relação aos objetivos. Então, uma definição simples, mas bastante adequada, e além dessa definição, eles vão argumentar que a avaliação remete ao processo de melhoria do próprio processo de implementação e, antes disso, como já falado, de formulação das políticas públicas, formulação e implementação. Então, a avaliação tem como propósito melhorar o processo de execução e de elaboração das políticas públicas, fornecer informações, evidentemente, sobre os programas também é um objetivo e uma característica importante da etapa de avaliação de políticas públicas. Então, os autores vão dizer que da década de 80 e também ao longo da década de 90, a avaliação foi posta a serviço da reforma do setor público. Então, o crescimento da avaliação do setor, da etapa de avaliação, está muito ligada à necessidade do Estado se reformar, a burocracia do Estado se reformar, o Estado pensando em ser mais eficiente e eficaz e com políticas públicas mais efetivas e que usasse, no caso, menos recursos, como financeiro, como de pessoal. Então, o setor de avaliação ele cresceu muito em função dessa proposta e da necessidade da chamada reforma do Estado, ou, como está dizendo aí, reforma do setor público, reforma administrativa. Então, a avaliação ela cresceu e foi posta a serviço do chamado gerencialismo. Então, houve aqui, durante esse período, anos 80 e anos 90, uma hegemonia, um predomínio do chamado gerencialismo, ou seja, uma escola ligada principalmente, não só, mas principalmente ao campo da administração, primeiro no setor privado, aí essas ideias do gerencialismo foram transpostas para o setor público e que implica, grosso modo, no estabelecimento de regras, de instituições que possibilite o fornecimento dos serviços públicos, mas de uma forma mais efetiva e, evidentemente, com mais eficiência, mais eficácia e, portanto, entre outras coisas, despendendo menos recursos, tanto
em termos de pessoal, quanto em termos de recurso financeiro, né, propriamente dito. No entanto, os autores vão salientar que a avaliação não diz respeito a um tipo de Estado ou cultura administrativa. Ela cresceu muito, né, a partir dessa cultura administrativa do gerencialismo, mas qualquer Estado pode e deve fazer avaliação das suas políticas, né? Seja um estado do bem-estar social ou um estado neoliberal, entre outros, né? Ele deve estar sempre fazendo avaliação dos seus programas, das suas políticas. Então, a avaliação não é uma coisa, uma etapa específica, né? A partir aí do advento do gerencialismo. Mas, no entanto, ela cresceu mais, né, por conta de uma hegemonia, né, do gerencialismo. Dando sequência, os autores eles vão mencionar o que eles chamam aí de fatores impeditivos do uso da avaliação. Então, por exemplo, a exigência, ou melhor, a existência de crenças e interesses conflitantes na organização que gerencia o programa. Então, muitas vezes, numa instituição que vai gerenciar, né, implementar o programa, você tem vários atores que muitas vezes podem estar em conflito, né, ter visões de mundo diferentes, e isso pode ser um impasse para a avaliação. Ocorrência de conflitos de interesse entre as distintas unidades do programa, também algo que pode acontecer, né? Então, vários órgãos envolvidos com a implementação de um determinado programa, e isso pode trazer conflitos, inclusive de interesses. Mudanças no pessoal encarregado. Exemplo, né, você tem uma equipe que estava tocando, digamos assim, o programa, essa equipe muda, né? A primeira equipe podia ter mais interesse naquele programa, a segunda equipe menos interesse. Então, isso também pode criar impasses, dificuldades. Eventual inflexibilidade das regras e dos padrões operacionais da organização. Então, uma organização com regras muito rígidas, né, pode trazer também problemas para o processo de avaliação. Na sequência, os autores vão dizer que existem tipos, né, de avaliação. Então, eles mencionam, por exemplo, o tipo de avaliação que a gente chama de instrumental, que é aquele que depende não apenas da qualidade da avaliação, mas também da adequada divulgação de seus resultados, sua inteligibilidade e da factibilidade das recomendações propostas. Então, é um tipo de avaliação que tem um caráter, digamos assim, mais instrumental. Ela é feita mais para divulgar, né, os resultados, né? Daqui a pouco a gente vai ver como que é importante você avaliar a própria avaliação feita, né? E a avaliação instrumental, né? O nome já diz, ela serve, né, como instrumento de divulgação de determinados resultados, né? Digamos assim, da política. Aí nós temos também a avaliação conceitual, né? Eles vão dizer que as descobertas da avaliação podem alterar a maneira como esses técnicos entendem a natureza, o modo de operação e o impacto do programa que implementam. Então, a avaliação conceitual já é mais elaborada, porque ela pode levar até mesmo a mudança, né, dos atores, divisão dos atores envolvidos com a implementação do programa. Então, se um determinado ator tinha um conceito, uma visão, né, em relação àquele programa, ele pode mudar a partir da avaliação, ele pode mudar a sua visão sobre o próprio programa, né, adquirindo agora uma visão talvez mais positiva ou talvez mais negativa
programa da política. Outro tipo de avaliação é aquela que serve como instrumento de persuasão, né? Então, ela tem esse propósito, o nome já é bastante revelador, né? Então, é uma avaliação que serve, né, que é utilizada para mobilizar o apoio para a posição que os tomadores de decisão já têm sobre as mudanças necessárias na política ou programa, né? Então, os implementadores, né, da política, eles têm a intenção, né, de que o maior número possível de pessoas concordem com um determinado ponto, um determinado aspecto da política, né, ou com a política de forma geral. Então, eles fazem uma avaliação para convencer, para persuadir, né, o maior número possível de pessoas. É mais uma questão aí, né, que fica colocada, que é necessário, né, se discutir as próprias avaliações que são feitas, né? Uma avaliação não é um instrumento neutro, né? O avaliador também tem os seus interesses, tem a sua visão de mundo, né? Então, a gente vai tratar disso daqui a pouco. Outro tipo de avaliação é aquela que remete, né, à ideia de esclarecimento, né? Então, os autores vão dizer a respeito, né, dessa avaliação visando a esclarecimento. Acarreta, pela via do acúmulo de conhecimento oriundo de diversas avaliações, impacto sobre as redes de profissionais, sobre os formadores de opinião e sobre as Advocacy Coalition. Ou seja, a Advocacy Coalition é um grupo, né, seria uma espécie de rede, de coalizão mesmo, né, que defende uma determinada política, um determinado programa. Então, muitas vezes, as avaliações de esclarecimento são feitas exatamente, né, para você esclarecer alguns aspectos, também convencer, mas não convencer no sentido de persuadir, né? Convencer no sentido de produzir mais conhecimento, mais dados, mais material sobre o programa e que possa levar, né, os atores envolvidos, inclusive, a concordarem mais com aquele programa, com aquela proposta, ter mais clareza, né, mais esclarecimento, mais conhecimento a respeito, né, do programa. Além disso, né, os autores, né, aí já saindo um pouco dessa questão, né, da classificação, eles vão se perguntar, né, quem pode usar as avaliações. Então, é uma gama, né, de atores que têm interesse e que podem usar a avaliação, né, uma gama muito grande, um conjunto muito grande de atores, de profissionais, né? Então, eles mencionam gerentes de programas, né, por exemplo, né, que evidentemente se interessa, né, pela avaliação dos programas que eles estão gerenciando, agentes do governo, representantes de fundações, né, que são interessados em conhecer projetos bem-sucedidos, né, que mereçam financiamento, enfim, preocupados também em aprimorar os programas. Membros do Poder Legislativo, né, também estão interessados na melhoria, né, de programas existentes ou na elaboração de novas propostas. Cientistas sociais e outros avaliadores, né, que buscam aprender com as descobertas e com as metodologias empregadas. Então, vários grupos, né, de gerentes, né, das políticas, até mesmo cientistas sociais, estão interessados, né, nas chamadas avaliações. E, por fim, o grande interessado, né, na avaliação é o próprio público, né, a própria sociedade, é o que a gente chama de sociedade civil. Então, essa área da avaliação tende a se desenvolver cada vez mais, porque muitos atores envolvidos, né, com as políticas públicas estão interessados, né, em avaliar as propostas, e é do grande interesse também da própria sociedade, né, de
conhecer a avaliação dos mais variados programas. Entrando num outro tópico, né, as avaliações têm sido classificadas em função do time, né? Quer dizer, uma avaliação ela pode ser feita antes, né, mesmo do início da implementação do programa. Já é possível, pode parecer um pouco estranho, mas já é possível, né, analisar, comparar aquele programa que nem sequer ainda foi implementado com outros programas. Enfim, é possível fazer uma avaliação ex ante, ou seja, antes, né, da própria implementação. É evidentemente possível avaliar uma proposta, um programa durante a implementação do próprio programa, e evidentemente é possível avaliar um programa pós a sua implementação. Seria, no caso, uma avaliação ex post, né? Uma avaliação já posterior à implementação do programa. Aí já teríamos resultados, né, mais consolidados. Enfim, então é possível classificar as avaliações em função do time, né, ou seja, de quando a avaliação é feita, né. Eles vão dizer também que em função, é possível você classificar também a avaliação em função da posição do avaliador, né. Aqui, uma questão que eu já mencionei, né, a questão da neutralidade, né. Um avaliador não é neutro, por mais que ele tente ser, queira ser, né, se imuna de instrumentos para ser, ele nunca será neutro, né? A neutralidade é um ideal, um objetivo a ser sempre buscado, mas um avaliador nunca será neutro. E aí, em relação a essa questão da posição, eles vão dizer, um avaliador pode ser interno, né? E se ele é interno ao programa, aí que ele não é neutro mesmo, porque ele tem interesse em mostrar o quanto que o programa é bem sucedido, né? Então, aqui, sendo avaliador interno, ele requer, né, uma carga metodológica, né, de seriedade até maior, né? Porque é um avaliador interno. Interno é um membro da própria equipe que está implementando ou que elaborou o programa. O avaliador pode ser, portanto, externo ao programa, né? Quer dizer, pode ser alguém de uma universidade ou até de um órgão internacional. Enfim, aqui as chances, né, de não ser neutro, mas de estar mais próximo de uma neutralidade científica é evidentemente maior. E ele pode ser semi-independente também, né? Quer dizer, pode até ser alguém ligado ao órgão, né, que vai implementar a política, né, mas talvez de um outro departamento, né, com, portanto, um pouco mais de independência ou uma semi-independência para fazer a avaliação. De qualquer forma, a avaliação, além de tudo isso, né, mas como já está claro, ela pode ser feita também, né, por membros do governo. Aí é ainda a questão da neutralidade, né? Se o próprio governo toca os programas e ele avalia, ele não tem intenção de fazer avaliações negativas, né? Pode até ser que faça, né? Mas seria ingênuo, né, achar que o governo vai, ao avaliar os seus programas, vai agir, vai avaliar, vai fazê-lo com total neutralidade, independência. Com total neutralidade não vai mesmo, porque nós já colocamos que em nenhuma situação o avaliador é neutro, né? Principalmente fazendo parte do próprio governo que avalia. Aí qual que é a saída? A saída é da transparência, né? Quer dizer, é o acesso dos cidadãos à informação, metodologia e resultados das avaliações. E é importante que o cidadão tenha acesso a um número cada vez maior, né, de avaliações. E avaliações
feita também, né, por órgãos o mais independente possível, por universidades, enfim, e que tenha, de fato, transparência, que as avaliações, né, venham até a arena pública e se tornem, de fato, públicas, né, com um bom nível de transparência. Essa é a melhor forma de controle, né, para essa questão da neutralidade no caso da avaliação.